Boa noite, meu nome é Maria Alcina e hoje eu faço parte do coletivo Modê e hoje eu vou acompanhar vocês na mediação por esta roda de conversa. Desde já eu agradeço a presença de todos, principalmente dos nossos convidados, dos quais irei apresentar numa breve introdução, após uma breve introdução. Bom, então, dando início à nossa roda de conversa, o Clube Recreativo Harmonia, através do coletivo Modê do projeto Ciranda Baiomi, edital 3051, Lei Aldir Blanc Municipal, e traz nessa roda de conversa o tema Mosaico do Enfrentamento ao Racismo, dada a necessidade de mobilizar várias frentes e promover este debate no âmbito local. Conosco hoje recebemos o jurista, cientista social, sociólogo e cientista político Felipe Pires Oliveira, a advogada e presidente da Comissão Especial da Igualdade Racial da OAB Subseção Bagé, Patrícia Alves, o delegado de polícia e titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana, Vinícius Naam, a advogada e integrante do Movimento Negro Unificado, MNU, Isadora Bispo, a presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Caçapava do Sul, Deise Soares Luiz, e a presidente do Clube Harmonia e coordenadora municipal de promoção da igualdade racial em Caçapava do Sul, Kátia Moraes Dutra. Estaremos conversando sobre o racismo com a intenção de aproximar a informação da comunidade, principalmente no que se refere à criminalização do racismo. Então, agora, eu vou passar a palavra aos nossos convidados, eles terão 2 minutos para se apresentar, e eu começo chamando a Patrícia Alves. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas da mesa, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, boa noite a todos, a todas, a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, parabenizar o Clube Harmonia e toda a organização por essa excelente escolha do tema tão importante que nós devemos realmente debater cada vez mais. Meu nome é Patrícia Alves e atualmente eu estou como presidente da Comissão de Igualdade, comissão especial ainda de Igualdade da subseção, da OAB Subseção Bagé. Faço parte também da Comissão Estadual de Igualdade Racial e sou uma das coordenadoras do comitê do GT, de expansão institucional, cujo objetivo é nós implantarmos um número cada vez maior de igualdade racial dentro das OABs do Estado. E eu também estou coordenando o Comitê Especial de Igualdade Racial do Movimento Mulheres do Brasil aqui na cidade, que foi criado agora em março, com 4 núcleos, e o núcleo de igualdade racial nós estamos coordenando. Atualmente, nós estamos realizando esse trabalho em frente à Comissão de Igualdade Racial. Na verdade, eu já estou há 8 anos, fechando 8 anos à frente da comissão. Mas vamos deixar para a apresentadora falar sobre o trabalho da comissão mais adiante. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Chama agora o Vinícius Naam. Boa noite a todos e todas, aos demais convidados. E uma boa noite especial para a Kátia, que é honrado de novo estar participando dessa roda de conversa, e a todos os ouvintes que estão participando, acompanhando a live. Bom, eu me chamo Vinícius Naam e atualmente da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em Uruguaiana. Já fui procurador do município de Caçapava do Sul, oportunidade em que conheci o pessoal, né? Conheci a Kátia, colega da prefeitura, e através dela também conheci o Clube Harmonia e o coletivo Omodê, do qual faço parte, e a gente pôde implementar várias ações no âmbito da promoção da igualdade racial no município. Na época que eu era procurador, a gente conseguiu
fazer, né, e propor, através do Poder Executivo, né, do prefeito, o projeto de cotas nos concursos públicos de Caçapava do Sul, a criação da Compir, a criação do Conselho de Igualdade Racial, e na Procuradoria eu auxiliei na redação de todo esse projeto de lei, né? Então foi um momento bem benéfico nesse sentido, e que a gente conseguiu avançar bastante no município de Caçapava. E é isso aí. E aguardo aí as próximas orientações para estar participando e debatendo esse tema, né, criminalização do racismo, e expondo um pouco a visão a partir da Polícia Civil, né, função que eu estou exercendo agora. Obrigada, Vinícius. Chamo agora a Isadora. Boa noite. Eu peço licença aos meus mais velhos, da Guaquaxé, né? E com essa forma de comunicação, eu já trago para vocês um traço da advocacia que eu pratico, de estender a minha ancestralidade, de trazer também um direito baseado numa cosmovisão africana. Eu queria saudar aqui a Ciranda Bayomi. A Bayomi significa senhoras, né? Na presença da Kátia Silene, e que eu estou muito feliz que essa Ciranda está trazendo a Maria, que está belíssimamente hoje aqui conosco, né? Trabalhando e nos dando perspectiva de juventude e de futuro. O Modê é juventude e é futuro. E é perfeito ter uma jovem aqui coordenando esse processo. Isso nos dá esperança, né, de dias melhores. Eu sou uma advogada que faz um caminho um pouco inverso. Eu nasci nos movimentos sociais, os meus pais vêm do Movimento Negro Unificado, do Ileaê, do Olodum. Quando a gente está falando dos mais belos dos belos, quando a gente está criando autoestima na população negra, que por anos, né, foi prejudicada, foi escanteada de um contexto social. E, nesse sentido, a minha vida inteira, eu passei lutando por direitos iguais. Me formei em artes cênicas no primeiro momento, mas ainda tinha essa questão do nosso povo cobrando. Participei da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, foi um ministério que foi um grande passo no Brasil, né, junto com outras negras e negros, mas mesmo assim ainda tinha aquela inquietude que faltava alguma coisa para fechar, que faltava alguma coisa para arrematar toda aquela nossa luta. E aí eu tive que entrar na faculdade de Direito para defender os meus. Me formei, né, e já estou com algumas demandas bem grandes, porque o nosso povo, ele carece de defensores. Estou muito orgulhosa, porque eu estou vendo aqui o Vinícius, a Patrícia, a Deise, o Felipe, né, que está à frente disso tudo, e aí eu trago um carinho especial pelo Vinícius, porque eu vejo toda essa trajetória de jovem negro, né, se formando e chegando aonde o Vinícius está, isso me traz um carinho muito especial. Né? Então, eu estou emocionada, na verdade, de estar fazendo parte disso, porque a Ciranda Bayomi está sendo aquilo que eu acredito, é potencializar os espaços negros. Então, obrigada, vamos seguir aqui, todo mundo tem muita coisa boa para trazer. Agradeço as palavras, Isadora. E agora eu chamo o Felipe Pires, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer encontrar todos aqui nesse momento que eu acho que é um dos momentos muito importantes no momento que a gente está vivendo na nossa democracia. Então, uma boa noite a quem estiver nos assistindo, independente do horário que vai assistir, né? A Kátia, obrigado pelo convite, a Deise. Então, a minha trajetória são mais de 15 anos de academia, né? Me formei em Direito, depois fiz licenciatura em Ciências Sociais, bacharelado em Ciências Sociais, especialização, até chegar ao mestrado, onde hoje eu faço mestrado em Direito, na Unisc, e Ciências Sociais na Unipampa, Campus São Borja. Hoje sou pesquisador, né, cientista, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do nosso querido Brasil, onde eu pesquiso justamente políticas de cotas raciais, né,
e também pesquiso violência contra a mulher. São as duas áreas de pesquisa na área científica, onde eu faço uma grande produção com relação a isso. E eu acho muito importante a gente discutir as questões das políticas de cotas raciais, porque aí, mesmo tendo a lei, né, de políticas de cotas raciais, as políticas afirmativas, as políticas públicas, ela ainda é vista como algo negativo pela sociedade. E, infelizmente, como cientista, né, que tem produzido muito na área de políticas públicas, principalmente na área de políticas afirmativas, na área de ações afirmativas, ainda vejo muito de nós ainda no acesso pouco, né, dentro da universidade. Ainda é muito pouco. Então, e chegar até uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é mais ainda, né, com relação a isso. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso essa noite para a gente poder colocar nossas ideias aqui e fazer com que a população entenda que o racismo é algo que acaba só prejudicando as pessoas que têm uma visão errônea sobre a população negra. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Eu vou chamar agora a Deise Soares. Uma boa noite a todos, a todas, a todos que estão nos assistindo, aos nossos convidados queridos, a Maria, representando o coletivo Homodê, a Kátia, imensa gratidão. Primeiro, como a Isadora disse, acho que é uma questão de ancestralidade, de representação, a gente pedir licença aos mais velhos. Eu me apresento aqui como uma filha da dona Ana e do seu Moisés, uma cara professora no município, uma eterna pesquisadora e educadora, e eu acho que nesse sentido de trazer essa representação pelo viés da educação, que é tão importante quando a gente fala de combate a enfrentamentos, ao racismo, a esse lugar de mudança tão importante que é a educação tão desvalida, tão desmerecida e tão necessária para as mudanças que a gente se propõe a fazer. Então, sou uma professora principal, sou uma tradutora de Libras na nossa Universidade Federal do Pampa, aqui do campus Caçapava. Estou atualmente nesse lugar de representação que muito me orgulha e me engrandece, participando e representando o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Caçapava do Sul. E uma eterna incentivadora e motivadora e tensionando essas mudanças de representações sociais. Agradeço por esse momento de poder falar um pouco sobre o Conselho e de trazer na minha trajetória enquanto mulher, enquanto professora, enquanto negra, enquanto pesquisadora, que pesquisa não só a questão da negritude, desses lugares de fala e de representação, que o nosso povo negro tanto precisa também nesse atual momento. É um prazer estar aqui com vocês e me coloco também para poder compartilhar um pouquinho das nossas trajetórias, das nossas vivências essa noite. Obrigada, Deise. Eu chamo agora a Kátia Moraes. Então, boa noite a todos e todas, né? Agradeço aqui aos nossos convidados, né? Essa roda de conversa é muito rica, né? Em pessoas, assim, né? E eu só queria, assim, colocar que o Felipe, ele não mencionou, mas ele é neto de um dos fundadores do clube, né? O seu Arthur Pires, né? Muito nos honra, assim, né? E a Maria também esqueceu de falar que ela foi minha aluna, eu que alfabetizei. Deixa eu me exibir aqui um pouquinho, né? Mas então, assim, né? Acho que todos, a gente sempre acha que todos conhecem, mas enfim, né? Me apresentar aqui também, honrando a minha ancestralidade, né? Sou filha da Maria Emília e do Paulo José, sou mãe da Kalina e avó da Maria Glória, mulher negra, né, professora, hoje mestranda em patrimônio cultural, presidente, né, do Clube Recreativo Harmonia, né, estou, né, no momento, e
E eu acho assim que poder estar aqui trazendo o nome do clube, né? E todas essas representatividades, assim, né? Principalmente no momento em que a gente se aproxima dos 50 anos, né? Do Clube Recreativo, né? Então, são 50 anos de uma história, né? De resistência, de lutas, de festividades, né? De carnaval, muitas coisas boas, assim, né? Então, essa roda de conversa também, ela traduz um pouco, né, da representatividade e do lugar representativo que é o Clube Recreativo Harmonia, né? Então, agora, na sequência, assim, a gente vai se propor, né, a compor esse mosaico, né, de enfrentamento ao racismo, no sentido de que são necessárias várias frentes, assim, se complementando nessa luta, né? Então, hoje, quando a gente propõe essa roda de conversa com esse tema, é justamente fazendo quanto a colaboração entre as partes ela pode ser determinante, né? Então, é com essa ideia, assim, de compor esse mosaico, Maria, que eu te devolvo aí a fala. Obrigada, Kátia. Então, para dar sequência à nossa roda de conversa, eu vou fazer algumas perguntas para os nossos convidados, e eu vou começar pelo Felipe, e a pergunta seria, Felipe, tu pode definir para a gente o racismo e a sua criminalização? Então, o racismo, hoje, numa perspectiva sociológica, ele está internalizado dentro da própria sociedade brasileira, que é uma coisa que vem perpetuando durante ao longo da história, né? A gente sabe que o Brasil foi o último dos países da América Latina a fazer a abolição da escravatura, e quando os negros foram libertos, eles saíram sem nada, sem um quinhão de terra, sem estudo, né, e sem também uma profissão que pudesse garantir uma questão, né, do negro hoje. E isso vem perpassando ao longo da história. E o racismo, ele é um grupo, né, de pessoas, né. Hoje, claro que nossa fala aqui é sobre os negros, mas o racismo está muito internalizado nas pessoas no sentido de vários grupos, né? E o racismo, hoje, na sociedade que nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis desde a nossa redemocratização da nossa Constituição de 88. Embora a lei do racismo seja de 89, né, nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis. E esse momento que nós passamos é a criminalização de quem? Do negro periférico, que está no bairro, que está na vila, né, que está numa condição de vulnerabilidade totalmente desproporcional à desigualdade social que nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país muito rico, porém, a desigualdade social que é permeada dentro do próprio Brasil faz com que a população negra seja vista de uma outra forma, né? Essa forma que a gente vê hoje em dia não é uma forma romantizada que a gente quer ver os negros, como a própria Isadora falou ali uma hora, a gente quer ver dentro das escolas, como a Deise falou, fazendo faculdade, estudando, né, com relação a isso. Então, a gente tem que ver essa questão do racismo e até da questão da injúria racial como algo muito sério. Mas eu tenho percebido nos meus estudos que as pessoas deixam de fazer esse enfrentamento porque muitas vezes elas sofrem esse racismo e até colocam como se fosse a cultura do estupro, porque a pessoa muitas vezes não procura a delegacia para fazer essa denúncia, né, contra a pessoa que é ofendida, porque muitas vezes ela acha que ela é a culpada com relação a isso. Então, muitas vezes, o racismo está tão introduzido dentro da sociedade que a gente está passando por um dos momentos mais difíceis politicamente, que é contra as minorias. E essas minorias não é somente também contra os negros, né? Também contra a mulher negra, e aí vem toda a questão do fenótipo, do estereótipo, que faz esse racismo aflorar nas pessoas. Então, a minha fala é sempre vista como um ato
político, não como um ato político partidário, porque eu não tenho partido, eu tenho meu ato político. Meu ato político é defender os meus pares, defender os meus pares no sentido que eles tenham acesso a uma educação com qualidade, uma educação, como eu falei, com qualidade, uma saúde com qualidade, uma segurança pública, mas, infelizmente, o racismo hoje, dentro da sociedade que nós estamos vivendo, está sendo muito difícil. Por quê? Porque a criminalização, e até falo da questão da seletividade penal, é uma coisa muito visível hoje em dia, né? Porque recentemente a gente tem visto casos e mais casos de pessoas negras, né, sofrendo racismo dentro de uma sociedade, né, que é machista, que é patriarcal, que é misógina, e que as pessoas ainda pensam que o negro é visto como algo subalterno. E aí eu trago uma fala rapidamente da Nancy Fraser e do Axel Honneth, que são dois sociólogos franceses, onde eles falam a teoria do reconhecimento, porque nós negros não se reconhecemos naquele espaço que nós deveríamos falar. E a própria Djamila já fala isso, que é o lugar de fala. E aí, quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente fala, que a gente expõe nossos pensamentos de uma forma que a gente sofre o racismo, que está introduzido na nossa sociedade, e que a gente não quer ser melhor que ninguém, pelo contrário, a gente quer ter um nível de igualdade social, de equidade social, de justiça, e muitas vezes não tem com relação a isso. E aí o racismo, ele está tão introduzido e num momento tão cego da sociedade, que a gente está lutando pelo direito de estar presente nesses espaços, e esses espaços muitas vezes não são oportunizados, né? E mesmo a gente tendo uma lei de cotas raciais que nos permite estar dentro da universidade, nos espaços de fala, as pessoas ainda vê como algo negativo, né, o negro. E aí, quando o negro não se reconhece nesse espaço, né, que aí fala a teoria do reconhecimento, é muito difícil você ver uma criança. Eu que já fui professor de rede pública do estado, aí em Caçapava, aqui em Santa Maria, e aí eu pude analisar e ver, trabalhei em escolas periféricas, e vejo muitos negros que eles não têm uma perspectiva de vida. Por quê? Porque eles acham que eles não podem alcançar aquele espaço. E mesmo tendo as políticas de cotas dentro da universidade, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, eu vejo uma preocupação com relação a isso. Porque nós temos políticas de cotas raciais, mas nós não temos políticas de permanência, né? E aí o racismo faz com que esses negros entrem dentro da universidade, e aí tem aquele mito, né, de que o negro, né, diminuiria as notas públicas, e esse racismo introduzido dentro da própria universidade faz com que os próprios negros acabem desistindo de estar dentro de uma universidade. Tanto é que, mesmo tendo as políticas de cotas, né, dentro da universidade, o acesso ao ensino público é muito pouco. Tanto que, eu me lembro quando eu fiz a faculdade de Direito, eram 35 formandos, só tinha 2. Depois eu fiz a faculdade de licenciatura em Ciências Sociais, de 20 e poucos, só tinha na licenciatura eu, de negro. Depois fiz o bacharelado, foi a mesma coisa. E até chegar ao mestrado agora, no mestrado em Direito só tem eu de negro. E no mestrado em São Borja, também só tem eu de negro. Então, quer dizer, o racismo faz com que as pessoas tenham uma depreciação, o negro se sinta depreciado com relação a isso. Parece que ele não tem aquela... não é vontade de estar naquele lugar. O problema é que o negro, muitas vezes, ele não tem oportunidade, né? A oportunidade do estudo, porque ele tem que sair muito cedo de casa para poder estudar. E esse racismo que acontece na sociedade, e nós tendo agora um dos piores momentos com relação a isso, e eu vejo muito a questão da seletividade penal com relação a isso. A seletividade penal, ela está excluindo algumas pessoas e parece que pegando outras com relação a isso. Então, o racismo dentro da sociedade brasileira hoje em dia é algo que deve ser combatido, que deve ser falado, né, com relação a isso, porque é muito difícil fazer uma argumentação com as pessoas brancas para elas entenderem o quanto é importante as políticas públicas, por exemplo, de cotas raciais. E isso provoca uma certa indignação
porque nós temos uma coisa clara que as pessoas pensam que são classe dominante, e as pessoas não são classe dominante, elas têm que ter uma consciência de classe social, e isso faz muito falta nesse momento. Obrigada, Vinícius. Desculpa. Obrigada, Felipe. Eu vou já passar para o Vinícius. E a minha pergunta para ti, Vinícius, é: o que é importante destacar no momento do registro do boletim de ocorrência e o fluxo a partir do momento em que a pessoa registra o crime racial na delegacia? Sim. Pois bem, Maria, a tua pergunta, né? Na verdade, agora que eu faço parte da Polícia Civil, né, no cargo de delegado de polícia, tenho uma visão interna, né, sobre o fluxo, sobre o registro da ocorrência, porque antes, como advogado e antes mesmo como estudante, né, a gente acaba visualizando esse fluxo, né, essa sistemática a partir de fora, né. Agora eu tenho uma visão de dentro. Na questão do racismo, né, e da injúria racial, né, que são os dois crimes mais importantes para o debate no momento, o que nos interessa primeiramente é dividir entre uma situação de flagrante e uma situação que é um registro simples de um fato que já ocorreu há algum tempo. O flagrante, a pessoa acaba, né, o criminoso, né, a pessoa que cometeu o ato racista, ela pode vir a ser presa, né, se ela estiver numa situação de flagrante. Então, se ocorrer um flagrante de uma situação de injúria racial ou de racismo, né, com alguém, a pessoa e ela tiver junto com o racista, é importante ela chamar, né, a polícia, uma força policial, né, seja a Brigada Militar no 190 ou a Polícia Civil no 197, que aí a pessoa pode vir a ser presa, né, em flagrante, porque aquela conduta foi cometida naquele momento. Se foi algo que já ocorreu há algum tempo, aí a vítima, né, a pessoa negra que sofreu racismo ou uma injúria racial, ela vai na delegacia e faz o registro com os dados da identificação do agressor, né, e faz esse registro de um fato que já ocorreu e não tem tanta urgência e necessidade de ir de imediato, né, porque é algo que já passou e não se conseguirá prender em flagrante aquela pessoa, né? Mas é importante diferenciar essas duas questões para o pessoal, né, acabar sabendo esse detalhe da prisão em flagrante, né? O racismo é um crime inafiançável, então a pessoa acaba sendo presa e não vai poder ser liberada mediante pagamento de fiança, né? Só que o que ocorre? É importante que tenha, que no registro da ocorrência, a pessoa apresente testemunhas que presenciaram aquele fato, se houverem. Mas é bom lembrar de logo no registro, encaminhar os nomes, deixar registrado nomes de eventuais testemunhas também. Porque depois, para fins do inquérito, só com a palavra da vítima, infelizmente, o judiciário não tem aceito denúncias, né? Acaba sendo arquivado se tiver só a versão da vítima e sem eventual testemunha que presenciou o ato de racismo. Outro ponto importante a esclarecer, né? A mencionar, é que muitas vezes a falta de efetividade, né, acaba afastando as pessoas desse registro, porque as pessoas não vêm a registrar a ocorrência porque elas não veem andamento em registros que já foram feitos.
Então, isso é um problema a ser resolvido, né, pelo Estado e principalmente pelos órgãos do sistema de justiça, né, seja a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, porque não adianta a gente, digamos, orientar a população a fazer o registro, a indicar testemunhas, se esse boletim de ocorrência ele vai ser arquivado ou não vai ter um devido andamento. O que ocorre, né? Existe uma falta de efetivo, né? O Estado ele está enxugando, né? Os servidores públicos está diminuindo, o Estado está diminuindo o tamanho do Estado, né? Então isso também ocorre na polícia. Então muitas vezes a falta de efetivo acaba dificultando que todas as ocorrências elas sejam averiguadas, né? Isso é um fato. Além disso, nós temos o que a gente sabe, né? Que não se dá importância para esses registros, né? Digamos, em alguns locais é visto como um crime menor, de menor relevância, ou que não deve ser investigado. Então, isso é importante falar, e eu estou numa posição que posso falar de forma crítica, né? Porque faço parte da instituição. Então, é importante mencionar que realmente a gente não pode tapar os olhos para essa realidade que tem, como o Felipe mencionou, né, de ver o racismo como algo menor, e isso também passa pelos órgãos do Estado, né, que acabam não dando o devido andamento nessas denúncias e nessas notícias, né, de crime, de racismo. Então, isso é algo a ser pontuado e ser ressaltado. Também, o que a gente pode ressaltar é que se a gente compreende o racismo como algo estrutural, né, o racismo é algo que estrutura a nossa sociedade que foi durante 400 anos uma sociedade escravocrata, né? Então, ela foi formada através da escravidão, né, contra o negro. E então o racismo ele é algo estruturante da sociedade brasileira. Então a gente não é algo pessoal, né, uma posição pessoal tão somente dos indivíduos, né? Ele acaba estando em toda a nossa sociedade, né, nas instituições. Então a gente também não pode perder isso de vista. E quando discutir a questão da discriminação, da criminalização do racismo, é saber que, infelizmente, a estrutura ela vai impedir que muitas dessas denúncias elas tenham andamento, né? Apenas aqueles casos mais graves, né, de maior repercussão, eles acabam sendo por uma vigilância maior da sociedade, né, porque acaba chegando nas mídias e nas notícias, eles acabam sendo acompanhados e tendo um devido andamento. Mas aquele registro daquela pessoa que simplesmente foi lá, ele infelizmente ele vira mais um registro que acaba não sendo averiguado e investigado, né? Então a gente tem que ter essa visão e saber que não basta nós orientarmos a população e não fazer uma formação com os órgãos estatais, né? Seja a Polícia Civil, né, ou o Ministério Público e o Poder Judiciário. Também deve ter essa formação de averiguar e investigar e dar devida importância para os crimes de injúria racial e de racismo, né? Hein, Vinícius, se tu só me permite uma coisa, acho que era bom tu definir aí, já que tu falou, a questão da injúria e a questão do crime. Claro, tudo é crime, né? Mas acho que seria bem pertinente se tu fizesse assim uma definição. Uhum. Pois a injúria a injúria racial, né? Ela acaba sendo uma ofensa dirigida contra uma pessoa, contra um indivíduo, né? Então, termos racistas, pejorativos, isso é injúria. Isso é configurado como injúria racial. O racismo seria uma conduta que, além de afetar
todos o grupo social negro, né, também ele é dirigido e ele é a partir de algumas condutas, como proibir a entrada, proibir o acesso, seria uma discriminação mais generalizada. Então, tudo que envolver uma ofensa, isso em regra, né? O direito, ele existe sempre duas correntes, né? Mas estou dizendo em regra o que seria mais aceito para a gente não deixar a conversa mais complexa, né? Então, em regra, se for uma ofensa dirigida a uma pessoa, ela configura como seria uma injúria racial. Se for algo generalizado contra o grupo negro, né, ou impedir uma pessoa de entrar em determinado local, aí seria seria o crime de racismo, ou uma divulgação, né, do racismo, algo mais difuso contra todos os negros, seria racismo. Agora, contra um indivíduo, xingar um indivíduo é injúria racial. Então, a gente não pode perder isso de mente, que passa sobre uma formação do sistema de justiça, né? A nossa conversa não pode ficar centrada somente na população, e também nós, como órgãos da sociedade civil, né? Como sociedade civil, como coletivo e grupos antirracistas, né? Movimento Negro, temos que ter essa visão bem clara, ou bem escura, né? Que se a gente não tiver uma formação do sistema de justiça, a coisa não vai andar. E isso está ocorrendo no âmbito da Polícia Civil, né, a partir da criação de uma delegacia de combate à intolerância, que foi criada no município de Porto Alegre. E essa semana houve o primeiro curso para policiais civis de atendimento a grupos vulneráveis, neles envolvidos, né, pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência. Então, claro, esses movimentos, né, eles começam sempre na capital, né? Que os movimentos progressistas de vanguarda, em todas as instituições, eles partem da capital e acabam demorando um pouco para chegar no interior, né? No atendimento à população do interior. E nós, região central e fronteira, né? Então, vai demorar um pouco, mas é algo que já está ocorrendo, né, no âmbito da instituição. E por fim, para finalizar, o que eu acho importante é pensar enquanto movimento, e agora eu falo enquanto sociedade civil, né, formas de fiscalizar a efetividade desses registros, porque, por exemplo, a gente tem a lei de acesso à informação. Então, qualquer grupo organizado ou qualquer cidadão, né, pode pedir informações de órgãos públicos. Quando são informações gerais, né, que não dizem respeito ao indivíduo, aí é bom que seja feito através de um grupo. Então, poderia ser pensado pedir através da lei de acesso à informação o quantitativo de ocorrências, né, boletins de ocorrências de injúria racial ou de racismo, e quantos desses boletins geraram um procedimento policial, né? Quantos estão em andamento e quantos desses inquéritos policiais estão em andamento, né? E quantos boletins de ocorrências foram arquivados, para fazer essa filtragem, para a gente ter esse parâmetro, né? Porque é muito importante que a sociedade civil acabe fiscalizando o Estado de uma certa forma, né? Porque para a gente não ser também ingênuo de achar que esse diálogo e essa conversa ela tem que ocorrer também com o Estado, né? E não somente com a população. E acho que era isso, e parabenizar o Felipe de estar conhecendo ele pessoalmente, entre aspas, né? Mas está participando aqui da conversa, que a Kátia me falava dele quando eu estava lá em Caçapava. E eu que também, né, me formei na UFSM, então sei essa dificuldade e gosto da parte, por mais que fui para a área dos concursos, mas gosto da academia, né? A minha esposa, Zeni, é mestre aí, e então estou sempre por dentro.
e sei a dificuldade que é para um intelectual negro, né, na nossa academia, para se estabelecer e para conseguir em congressos e pesquisas. Então, eu admiro todos os intelectuais negros que a gente tem e que estão nesse enfrentamento, né, nessa posição. E que a gente continue esse diálogo aí a partir de agora e participe novamente de outras rodas de conversa. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Se a gente está transmitindo essa live pelo Facebook do Coletivo Homodê, caso você tenha alguma pergunta para fazer aos nossos convidados, pode deixar aí no chat, que ao final dessa primeira introdução, a gente vai repassar essas perguntas para os nossos convidados, e aí que eles vão poder esclarecer um pouco melhor as dúvidas de vocês. Mas agora eu vou chamar a Patrícia, e a minha pergunta para ti, Patrícia, é como a OAB vem atuando em relação à promoção da igualdade racial? Bom, mais uma vez, boa noite. Eu acho que é interessante nós, explicarmos como surgiu a Comissão da Igualdade Racial. Na verdade, nós temos um orgulho muito grande aqui em Bagé de termos sido a primeira subseção a ter uma Comissão de Igualdade Racial no Estado, né? Em 2016, nós fizemos um trabalho e conseguimos aprovar um projeto de lei junto ao município para a criação de uma coordenadoria de igualdade racial. Foi um trabalho que levou 9 meses, nós costumávamos dizer que 9 meses levou para nascer aquela criança, né? E conseguimos implantar uma coordenadoria de igualdade racial, conseguimos aprovar um conselho de igualdade racial. Infelizmente, hoje a coordenadoria não está atuando, nós lamentamos muito, mas temos a esperança que ainda um dia ela retorne, porque é um trabalho muito importante junto à comunidade. E logo após a criação da coordenadoria, o presidente Marcelo Marinho, presidente da OAB, nós conversamos e entendemos que era necessário a criação, nós precisávamos levar essas questões raciais também para dentro da OAB. Então, em março de 2017, nós criamos a primeira Coordenadoria de Igualdade Racial do Estado do Rio Grande do Sul. A Coordenadoria de Igualdade Racial de Bagé, ela surgiu antes mesmo da Coordenadoria da Igualdade Racial do Estado. A Coordenadoria do Estado veio surgir em 2018. Nós costumamos dizer que, para nós, advogados negros, existe um marco muito bem definido, né? Antes da criação das comissões e após a criação das comissões. Nós criamos a Comissão de Igualdade Racial em Bagé em 2017, a criação da Comissão Estadual em 2018, e tenho muito orgulho de dizer também, né, que esse sangue de mulheres negras, né, guerreiras, nós aqui estamos em maioria hoje, né, respeitando os colegas que estão aqui, mas foi através do GT Mulheres Negras, que faziam um GT de trabalho que existia dentro da Comissão da Mulher Advogada, que nós percebemos que aquele espaço ali para nós não seria mais suficiente. A partir dali, nós começamos um projeto, começamos um trabalho até que conseguimos a criação da comissão. Parece que é uma coisa assim, simples. Não é simples quando nós pensamos que a OAB existe no Estado há 89 anos. Nós temos, então, 2 anos de comissão estadual. 106 subseções. Quando nós entramos, o objetivo qual era? Né? Porque não nos interessa ter uma comissão estadual de igualdade racial. Nós precisamos que esse trabalho alcance a todas, em todas as subseções. E nós estamos hoje já em 13 municípios. Nosso objetivo é chegar, sim, a 106, e nós chegaremos. Né? Qual a importância desse trabalho?
não é um trabalho voltado só para a advocacia, né? Quando nós assumimos à frente dessa comissão, o que você conversou? É um trabalho que tem como objetivo, com certeza, né, a interação com os colegas advogados negros, fazer o trabalho, mas levar também para a comunidade, né? Então, aqui em Bagé, na estadual também e outras subseções, nós saímos de dentro da OAB. E, principalmente, trouxemos a comunidade também para dentro da OAB. Porque nós sempre gostamos de dizer o seguinte, é uma casa da advocacia, mas não somente para a advocacia, também para a cidadania. Então, nós vamos aonde a comunidade está, fizemos muito trabalho da OAB Vai à Escola, que é um trabalho que nós temos muito orgulho de desenvolver, porque nós levamos as informações, a OAB vai à comunidade também, passa as informações que a comunidade precisa saber dos seus direitos na área do trabalho, direito constitucional, porque às vezes coisas básicas, né, infelizmente as informações não chegam para as pessoas. E também fazer eventos que as pessoas da comunidade participem e tenham seus devidos esclarecimentos. Nas questões raciais, nas questões dos crimes raciais, né, dar este amparo. Nós não podemos, dentro da OAB, por uma questão ética, né, advogar ali dentro. Mas aquela pessoa da comunidade que tem algum problema, que foi vítima de racismo, se ela não souber o que fazer, ela vai procurar a OAB, alguma pessoa da comissão vai ser chamada e vai passar para ela todos os encaminhamentos, o que deve ser feito. O delegado Vinícius falou uma questão em relação às formações, não é? Enquanto OAB, nós, quando fizemos as conferências de igualdade racial a nível municipal, estadual e federal, nós sempre levamos demandas. E, delegado, vou lhe dizer que uma das principais demandas da subseção Bagé é justamente essa, a formação. E nós precisamos de formações no judiciário, não só de juízes, de promotores, mas de todas as pessoas que trabalham ali, desde aquela pessoa que está trabalhando com segurança, para ele respeitar aquele homem negro que está entrando no fórum, aquela mulher negra que está entrando no fórum. Juízes e promotores, não é? Para não fazerem pré-julgamentos, para juízes não julgarem as pessoas, os negros, mulheres e homens negros, pela cor da pele, como nós temos visto. Esse problema que o delegado Vinícius trouxe, né, que é um tema muito longo, eu não posso aprofundar muito, acho que precisaria de outro encontro para comentar, para falar sobre isso, mas esta questão, o porquê a importância da formação dentro da delegacia, né? Muitas vezes chega uma pessoa vítima de racismo, vítima de uma injúria racial, algumas vezes, não é, aquele escrivão ou aquele inspetor talvez não tenha conhecimento, né, e acabe desqualificando que é um crime de racismo para injúria racial. Ou, outras vezes, ele tem conhecimento, e aí que está o problema, né? Porque nós sabemos que a injúria racial, a pena é menor, admite fiança, ou ainda, pior, quando não acabam colocando o termo circunstanciado, isso é uma briga de vizinho, isso foi uma briga de trânsito. E aí, quando chega nós, advogados, ou quando vai procurar o sistema judiciário, o que nós vamos ver na ocorrência? É uma injúria, desqualificou para injúria quando não era injúria, ou pior, não é? Sequer colocou como injúria racial qualificada ou crime de racismo. Né? Então, nós estamos há muito tempo batendo nessa tecla dessa importância dessas formações continuadas. Não é para quem está entrando hoje, porque não adianta eu ser atendido pelo Pedro, que fez uma formação, se amanhã vai uma outra pessoa e vai ser atendido pelo Jorge, que não fez formação.
A formação dos policiais militares também não adianta ser só a formação enquanto estão na escola. As pessoas que estão na rua, enfrentando todos os dias corpos negros. Se não se desconstruírem, se não entenderem histórias, se entenderem o que é o racismo estrutural, o que é o racismo institucional, nós vamos continuar vendo o que estamos vendo hoje, não é? Então, essa questão da formação, e quando nós falamos, enquanto a OAB, com essa preocupação com a comunidade, eu trago aqui também essa preocupação também para nós advogados. Porque incontáveis vezes, juízes em salas de audiência, onde existem 2, 3 advogados, as credenciais, a carteira da OAB é pedida divinamente para quem? Para o colega negro, para o advogado negro. Ou quando entra uma advogada negra na sala de audiência, se for uma sala de audiência criminal, o juiz diz, a esposa do réu fica lá fora. Então, enquanto eles continuarem entendendo que mulher negra é esposa de réu, ou que advogado negro, independente da roupa que estiver usando, não pode ser advogado, nós continuaremos tendo problemas, nós continuaremos tendo várias sentenças, como tivemos em Santa Catarina, que a juíza condenou, considerando que o réu tinha o perfil, pela cor de pele, o perfil de bandido. Então, este é o nosso trabalho dentro da OAB, né? E nós sentimos esta mudança ao ponto de as pessoas já falarem, aonde estavam esses advogados todos? Porque nós sempre existimos. A diferença é que agora eles estão nos enxergando. E esse trabalho, de forma coletiva, que está sendo realizado, não é um trabalho para a Patrícia, não é um trabalho para a Isadora, que está chegando agora conosco também, é um trabalho para todos, independente do advogado que faz parte da comissão ou do que não faz parte. E, principalmente, para toda a cidadania, para toda a comunidade, para toda aquela pessoa que precisa ser respeitada. Nós avançamos muito nesses 2 anos, eu costumo dizer. Uma das nossas maiores vitórias nesse último ano foi a conquista da reserva de 30% das cotas para os advogados nos cargos de diretoria. Então, obrigatoriamente, cotas precisa? Precisa. Nós pagamos a OAB, nós estamos ali. E por que nós não nos enxergamos nos cargos de diretoria? O que nós estamos conversando com os colegas? Para não somente cumprir espaço. Nós não precisamos só cumprir os 30%. Nós precisamos estar naqueles espaços e continuar defendendo as nossas causas, levantando as nossas bandeiras. É inadmissível que nós tenhamos advogados com 50, 60 anos que digam que nunca entraram na OAB porque não reconhecem aquele como seu espaço. É assim, é um espaço do advogado negro, do advogado não negro, do mais afortunado, do menos afortunado. Então, essa é um dos principais objetivos da nossa comissão. Abrir esse espaço dentro da OAB e dizer que esse espaço é nosso, esse espaço é para todos, né? E que nós precisamos sim estar ali. Então, eu aproveito o convite para os advogados que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, principalmente os advogados negros, venham fortalecer conosco, vamos ocupar esses espaços, né? Nós precisamos dizer, nós estamos aqui, esse espaço também é nosso direito, e como sempre nós costumamos dizer, aqui nós chegamos e nem um passo atrás nós estamos dispostos a dar. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, eu já vou passando a palavra para a Isadora, e minha pergunta é, tens referências de alguma sentença de ação judicial por ato de crime racial? É complicado falar depois do Felipe, do Vinícius, da Patrícia, né, Maria? Então, eu vou ter que fazer um parênteses. Prometo que eu respondo a sua pergunta, mas eu tenho que pincelar algumas coisas muito rápidas.
né? Que aí eu tenho essa questão da militância do movimento negro, do sentir na pele esse dia a dia de tudo que eles trouxeram aqui, né? E começando principalmente pelo que o Felipe trouxe, né? Dessa questão de permanência do jovem negro, dessa questão da educação, né? Que eu acho que o Felipe também deu uma direcionada. Nós falamos da Lei 10.639, que falava do estudo da história e cultura africana, né? Em sala de aula, e a gente está falando de crimes de racismo. Então, a educação é importante porque a gente precisa desconstruir o Brasil, né? Nesse sentido, essas questões culturais que estão introjetadas no povo brasileiro, para que ela tenha também uma abordagem não racista. Então, quando me questionavam, mas para que uma lei para tratar disso? Eu falava com peso na minha fala, e eu dizia, para que um jovem entenda respeitar o outro como ele é, para que um jovem, uma criança, não apedreje uma menina que sai do seu terreiro só pelo fato dela estar cultuando a sua ancestralidade, né? Então, eu quero pincelar essa questão da educação e lembrar, Felipe, eu fiz parte do Conselho Nacional de Juventude e eu fazia parte eu representava a juventude negra. Lá, além do Estatuto da Juventude, que nós ajudamos a elaborar, nós tivemos também um documento chamado de Protocolo de Acesso à Justiça para a Juventude Negra. Na época, a Malu Viana, falecida semana passada, uma grande perda para nós do movimento negro, ajudou nessa construção e justamente nós trazíamos esse contexto, que o jovem negro, ele quando chega à frente do juiz, na porta da sala, ele já está condenado. E aí precisa dessa formação, sim. Eu lembro que eu fazendo esse trabalho de formação, né, no estado do Rio Grande do Sul, junto com o Conselho, eu me deparei com o slide, Vinícius, da Polícia Civil, no processo de formação, de mostrar nas representações quem era o traficante, quem era o usuário. A imagem do traficante era um negro, a imagem do usuário era um jovem louro de olho azul e o símbolo da polícia. E era aquele processo de formação estava sendo feito. Isso são coisas muito complexas, porque nos atingem ali na periferia, que é as comunidades da qual eu estou me deparando. E aí, a doutora Patrícia trouxe a questão das mulheres. Esta semana, doutora, na frente de várias pessoas, advogada, e estava usando até o meu turbante, um homem que nem sequer era advogado, ele queria dizer que a estratégia jurídica que eu estava usando, ela estava equivocada. Até um outro colega, com sensibilidade, falar, você nunca viu uma advogada com esse perfil? Então, é disso que estamos falando, são dessas bases. Então, sim, é importante essa formação. E aí, doutora Patrícia, estou muito feliz, porque eu estou agora me somando com muito mais presença e força junto com a OAB, porque agora, dia 17, saiu a minha portaria, a qual estou compondo a Comissão de Igualdade Racial de Santa Maria e a Comissão de Acesso à Justiça, justamente para a gente estar provocando, né, esses debates para dentro da OAB. E eu digo, fazendo uma fala também no sentido das mulheres, que a ordem não é dos advogados, a gente faz uma luta pela ordem da advocacia, né? Já começa daí. A gente tem um pressuposto machista também nesse sentido, e nós estamos lutando por isso, né? Então, eu queria fazer esse recorte, porque justamente são coisas muito especiais, muito importantes de serem ditas nesse momento, né? E aí, se direcionando para o que a perguntou, nós temos, além dessas questões negativas, aqui nós temos pontos positivos. E uma das coisas, em pleno século XXI, com toda a evolução que nós estamos acompanhando, né, da internet, nós também temos esses crimes, e me parece que os crimes raciais eles têm se manifestado de forma muito constante, né? E, felizmente, em 2017, eu não sei se vocês lembram de uma frase que dizia o seguinte: achei o escravo no fumódromo, quem for o dono avisa. Essa mensagem, ela foi espalhada num grupo de WhatsApp de uma empresa, né? E de um jovem que falou quando ele encontrou com um colega negro no fumódromo. Achei um escravo, quem for o dono avisa. E, felizmente, nós tivemos uma sentença, né, onde a juíza a doutora Paloma de Assis Carvalho,
que é da 14ª Vara Criminal de São Paulo, ela acolheu a tese do Ministério Público, né, sentenciando, né, o crime não só de racismo, como injúria racial. E aí, voltando ao que o Vinícius tinha colocado aqui, né, indo ao encontro do que o Vinícius está colocando aqui, ela colocou a questão do crime de racismo e injúria racial porque a ofensa foi disparada pela internet. O primeiro, porque sua mensagem atingiu a comunidade negra no geral. E aí a gente tem o racismo. E segundo, né, porque ele foi direcionado à vítima. Não me cabe aqui estar trazendo o nome também dessa vítima. Então, isso foi uma sentença positiva, que nós tivemos o crime de racismo e de injúria racial também sendo ali tipificado, sendo punido também. E aí eu percebo que agora, a partir desses debates, né, que nós temos, e que começa nos Estados Unidos, com Vidas Negras Importam, né, o mundo como um todo começa a ouvir a comunidade negra, apesar que nós já temos o MNU, da qual eu faço parte, o movimento do qual eu faço parte, ele já tem mais de 40 anos, né? Mas só agora nós já estamos conseguindo entrar nessa esfera judicial, talvez por toda essa base de formação que nós temos, sim, advogadas e advogados negros. Isso é muito importante, né? Esse local de fala desses profissionais. Mas, assim, o judiciário também ele se direciona para esse debate. E aí, nós tivemos, a partir do George lá nos Estados Unidos, começa-se no Brasil essas discussões. E aí nós tivemos, no último dia 29 de novembro, o caso do Beto, do Carrefour. Eu também faço parte de um grupo de advogados negros que se integram a uma entidade chamada Educafro, em São Paulo, e nós estávamos nesse debate. É a primeira vez que no Brasil nós vamos ter uma empresa punida pelo crime de racismo, que além de indenizar a família, ela vai ter que se comprometer com a reparação. E reparação é uma palavra muito importante, que o movimento negro sempre falou, né? Que se pensarmos no processo do tráfico negreiro e compararmos ao que nós temos na nossa Constituição brasileira hoje, nós podemos ver que todos os tipos de crimes hediondos, o nosso povo, ele sofreu tortura, tráfico, né? E aí não houve um processo de reparação com essa população, né? Em 1888, como bem falou o Felipe, essa comunidade foram para as periferias, para os morros, né? E não houve esse processo de reparação, e é por esse dado histórico que nós estamos até hoje. A partir disso, quando a gente tem essa punição, no caso do Beto, com o Carrefour, acende um alerta positivo para o Brasil. Sim, crime de racismo tem que ser punido. E não tem que ser punido de qualquer forma, não. É um crime hediondo. Lembrando-se disso, vamos lembrar disso. Olha toda a família, olha toda a população. São mortes, são vidas. Qual é o valor de uma vida? Né? Então, esse caso do Beto eu trago como muito emblemático. E aí eu trago também uma outra avaliação da questão racial, que ela vai culminar também com a questão cultural. Eu sou mestranda também em patrimônio, né, cultural aqui pela UFSM, e é importante a gente fazer essa conexão. Hoje, nós todos aqui sabem, é um caso que está passando nos noticiários, que é o caso do Lázaro, né, um criminoso que está solto, e só pelo fato do Lázaro ter acesso, né, eles viram no imaginário deles que ele estava lá em rituais satânicos, eles pegaram essa ideia e assimilaram a questão das comunidades tradicionais de matriz africana. As comunidades tradicionais de matriz africana, elas são, sim, oriundas da população negra. Já fala? Comunidades tradicionais de matriz africana. E aí assemelham a questão satânica e ruim, né? Porque a sociedade culturalmente entende que tudo que vem do negro é ruim, né? Se o seu cabelo é feio, fede, são o que está introjetado no Brasil isso, no pensamento. Por isso que a gente fala de desconstrução, o ato de você não ser um racista, ser um antirracismo e praticar isso. E aí nós estamos nesse momento, é um alerta e um grito que eu aproveito o espaço aqui, Kátia, para falar, que comunidades de terreiro em Goiás, em Brasília, estão sendo invadidas pelo BOP. Um babalorixá, que também é um irmão que eu tenho, ele teve sua casa invadida e locais sagrados, né, espaços sagrados estão sendo quebrados pela polícia.
Então, esse cuidado aqui que nós fazemos dessa formação da polícia também, é nesse sentido também, de reconhecer esses espaços sagrados da população negra. E por que satanizar, né, práticas religiosas da população negra? Então, eu trago esse alerta aqui, né, lembrando também dos autos de resistência. Eu acho que o Felipe também depois pode falar melhor do que eu sobre isso. No Conselho a gente lutava sobre isso, né, desses processos de investigação. Eu acho que o Vinícius deixou uma deixa aqui, doutora Patrícia, para que a gente faça uma força-tarefa para buscar isso, o que está sendo feito com esses crimes de racismo, né, em Caçapava do Sul, né, o que está acontecendo com isso, como é que está sendo encaminhado em Santa Maria, em Bagé. Eu acho que a OAB também pode estar se somando com isso, porque essas entidades de classe, elas são muito importantes para que também o sistema judiciário veja, olha, eles não estão sozinhos. E é importante, assim, só para finalizar aqui a minha fala, eu trouxe os exemplos e a gente está mostrando, o crime de racismo começa a ter a punição, sim. E para quem cometeu o crime de racismo, lembre-se que, pega o exemplo do caso do Carrefour agora, né, e mostra que isso é só o início. Nós queremos mais, nós queremos reparação. Obrigada. Perfeito, perfeito. Obrigada, Isadora. Bom, eu vou chamar agora a Deise para nos falar um pouco sobre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e como ele pode vir atuar no enfrentamento ao racismo, principalmente no município de Caçapava do Sul. Deise, por favor. Bom, eu poderia encerrar a fala por aqui, porque todo mundo já falou basicamente tudo, né? Eu até fico com um pouco de receio, mas como uma representação, como um órgão colegiado, na verdade, que o Conselho é, e aí quando a gente fala o que é um órgão colegiado, ele tem principalmente essa finalidade, né? De trazer, de propor, de decidir e de manifestar conjuntamente, majoritariamente, a vontade dos seus membros. Então, mais de qualquer coisa, o conselho é um conselho, ele não é na representante Deise, não é na coordenadora Kátia, na posição dessas pessoas, mas de ser um órgão representativo dos seus membros. O Conselho principalmente tem essa finalidade, e é a finalidade básica que ele tem, tanto do enfrentamento ao racismo, e também de ser um órgão colegiado, um órgão executivo do poder municipal aqui, de trazer, então, assegurar a participação da comunidade na elaboração e na implementação, então, desses programas referentes à temática das públicas e da questão da igualdade racial. E quando a gente fala em igualdade racial, né, aí a gente tem que pensar, então, como é que vai se estruturar essa questão. E que o Conselho, ele traz, quando ele foi criado, principalmente aqui no município de Caçapava do Sul, de uma legislação municipal tão combativa, e teve a participação tanto da Kátia quanto do Vinícius na elaboração da própria legislatura e da estrutura do Conselho, que a gente se vê essa representatividade do órgão, de trazer conjuntamente essas proposições de enfrentamento. E aí, quando a gente traz que a própria composição dele, de não ser composto apenas por a entidade do poder público, mas também de ter igual parceria da sociedade civil, porque é justamente para isso que ele foi criado, para atender e para acolher essas demandas da sociedade civil, né? No que ele necessita nessa promoção da igualdade racial e no que é necessário também assegurar de mediar, de assessorar também o poder público municipal, que essa é a finalidade, então, do Conselho. Não só quando o Vinícius traz ali a questão da fiscalização, o Conselho também ele é um órgão que ele é propositivo e ele é fiscalizador, sim, né? Ele tem essa responsabilidade de fiscalizar o que está sendo feito, de como está sendo feito e de propor as mudanças necessárias para esse enfrentamento, baseado, então, nas demandas que nos chegam
e também nas que já estão postas pela própria administração. Né? E ele é esse consultor, ele é aquela base da rede em que vai apoiar o legislador público municipal nessas condições de política, de propor, de mudar e de executar o que realmente falta no nosso município. E aí, quando a Isadora coloca, quando a Patrícia nos trouxe assim, que inveja, que exemplo a seguir de quando a gente tem uma OAB com a representação legal, de ter essa rede de apoio, porque por mais que o conselho ele tenha esses assessores de jurídicos na organização, na proposição, inclusive das comissões, que é uma das partes organizadoras do conselho, o conselho é formado, então, por essas comissões de legislação e normas, que se propõem, então, a executar, não executar, mas que se propõe a gerar, a discutir essas legislações, essas normas exigentes, de verificar o que está acontecendo, ou a falha delas. As próprias comissões de educação, quando a gente fala que as mudanças elas têm que acontecer na base, quando eu me coloco na figura de professora, de educadora e de um agente de mudança, pela representação que nós, professores, temos de fazer esses enfrentamentos na sua base e de colocar que, assim, não só um negro pode chegar, assim, a ser um jurista, a de ser um professor, a de ser um coordenador da igualdade racial, mas de ser o que ele quiser, independente da cor da pele dele. Eu acho que essa também é uma das proposições e que o Conselho se propõe a fazer nas suas comissões, a buscar também as questões de quando a gente fala de promoção de igualdade racial, também passa pela saúde, que é uma das comissões, e que é um termo muito emblemático, muito específico, e o que hoje a gente mais vê nesse momento de pandemia são as questões negligenciadas da saúde da população negra, quando a gente fala de uma pandemia que ela é viral, que ela é por uma questão de higiene, de saúde, quando a gente vê a nossa população negra reclusa em ambientes que não são saudáveis, e quando a gente fala que se é uma questão de saúde pública, de combate, de higiene, de limpeza, a gente vê que, infelizmente, a maioria da nossa população negra ainda vive em condições muito precárias de saúde, de localização. Comissões também de juventude, quando a gente tem a Maria aqui na nossa presença, que está mediando brilhantemente essa conversa, esse início de conversa sobre enfrentamento, que a gente traz a juventude como essa disseminadora, e aí essa nossa esperança de que esse movimento, que todos esses enfrentamentos não acabem aqui. Então, é nesse sentido que o Conselho da Promoção da Igualdade Racial representa. É essa finalidade de dar espaço para a comunidade como um todo, levar as suas demandas, as suas preocupações e as suas necessidades para que se leve para a gestão pública municipal e se cobre, que se fiscalize, que se proponha essas mudanças. Esse principal o objetivo que o Conselho tem e é o que ele se propõe a fazer nesse combate ao enfrentamento, é de somar nessa rede de apoio, de assistência à promoção da igualdade racial. Basicamente, é tudo isso que o Conselho se propõe a fazer nesse sentido, e de ser um grande apoiador e esse suporte também para a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial. Obrigada, Deise. Perfeito, obrigada. Bom, então agora eu vou chamar a Kátia. E, Kátia, eu gostaria assim, que tu pudesse conversar um pouco com a gente sobre o que é a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a COMPIR, e também como ela pode vir atuar no enfrentamento ao racismo. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu gostaria, assim, de agradecer, né, aos nossos convidados aqui, que foram brilhantes, assim, incríveis, né? Eu acho que a gente foi muito feliz, assim, nessa composição desse mosaico, assim, né? E eu tô realmente, assim, bastante emocionada, assim, né? As falas foram realmente, assim, nossa.
Então, assim, ó, até hoje, as pessoas ainda me perguntam assim, o que tu faz mesmo na prefeitura, cara? Então, assim, aí eu falo, né, estou, né, como coordenadora municipal da promoção da igualdade racial. Então, a coordenadoria, ela é um órgão, né, do executivo, né, está na estrutura administrativa, né, da prefeitura, é um órgão vinculado ao gabinete do prefeito, e é o órgão, assim, que articula, mobiliza, cria as políticas para a promoção da igualdade racial. E aqui eu queria aproveitar assim, o gancho, e eu não me canso nunca assim, ó, de agradecer a Zeni, sabe? Porque houve todo um ato, um encontro que desencadeou essa deconstituição da coordenadoria, né? Então, a coordenadoria, a ideia da coordenadoria, ela se fortaleceu dentro do Clube Recreativo, né? A partir de uma pesquisa, de um estudo que vinha fazendo sobre as políticas públicas, né, de promoção da igualdade aqui no município, enquanto ela era pós-graduanda, né, da gestão pública. Então, foi essa pesquisa que, assim, ó, fortaleceu essa ideia que estava se formando ali, que era necessário uma política pública, que era necessária que, dentro da instituição, né, Prefeitura Municipal de Caçapava, se pensasse as questões voltadas para a negritude. E isso faz muita diferença. Faz uma diferença, assim, ó, incrível no município, se tiver um órgão, uma pessoa, uma estrutura que vai estar ali, né, articulando. O que a gente faz em relação à saúde da população negra? A gente já fez aqui em Caçapava 5 fóruns de saúde da população negra. A maioria desses fóruns também aconteceram dentro do Clube Recreativo Harmonia. A gente fez um encontro de educadores negros. A gente, né, elaborou, criou e conseguiu apresentar no Legislativo uma política, né, de cotas no serviço público municipal. O conselho também ainda está se estruturando, se fortalecendo, mas, enfim, tem um órgão que está ali o tempo todo pensando, né? E esse órgão, ele também vem para compor esse mosaico, assim, né? Para compor esse mosaico e que a gente consiga se somar e conseguir dar condições para as pessoas irem adiante com as suas ações. Que o racismo não se naturalize, que a gente possa, assim, conjuntamente, estar atuando, né? Que nem o Felipe falava, o Vinícius, a Isadora, a Patrícia, né, a Deise. Então, assim, ó, acho que a gente foi muito feliz quando convidou essas pessoas, assim, ó, porque se alguém aqui, né, estiver passou, isso precisa ter uma ação, né? Precisa ter um movimento, assim, e a coordenadoria está aqui para a gente dar um suporte, auxiliar, quem pode chamar, tem um advogado, né? Tem a Patrícia que está na OAB, tem a Isadora, tem o Vinícius, a gente vai buscar essa orientação, né? Mas o principal, assim, ó, é não deixar de registrar esse boletim de ocorrência, que a gente vai de um assunto, né, para outro, assim, mas assim, partindo assim do foco, né, da nossa conversa hoje, assim, ó, racismo é crime, está na Constituição, é um ato que não pode ser naturalizado. Muitas vezes as pessoas falam, foi uma brincadeira. Mas para quem que foi essa brincadeira? Para quem mesmo que foi engraçado, né? Então, por que as pessoas negras têm que passar por determinadas situações em função da sua cor? Então, essas coisas, assim, a gente precisa falar sobre elas. E Caçapava precisa fazer resgate histórico,
precisa reconstituir a participação da população negra na história, porque essa ausência na construção social, política e econômica da cidade nos coloca num lugar ali que até o Felipe comentou, a gente tem todas as condições, mas não tem oportunidade. E, às vezes, mesmo quando a gente alcança essas oportunidades, a gente não consegue se manter nesses processos, né? E isso tem muito a ver com a construção da nossa identidade. Como que eu enxergo como alguém que participou efetivamente? Eu posso ocupar esse espaço é meu? Também é meu? Então, são essas coisas todas que a gente começa hoje a discutir de uma forma mais pontual, né? Então, isso também é um dos papéis da coordenadoria. Mas aí, agora, para finalizar assim, a minha fala, eu estou à disposição, a gente tem um e-mail, o meu telefone é quase um telefone público, né? Eu sempre, ao menos a gente escuta as pessoas, né? E tenta buscar uma ajuda, assim. Nem tudo eu tenho pernas, né? Nem tudo eu consigo. E eu também queria aproveitar aqui para agradecer, assim, a vontade política, né, do prefeito Giovanni Amestoy. Isso ele teve e ele tem, e isso foi determinante, né, na construção dessas políticas públicas municipais de promoção da igualdade racial, né? Claro, a sociedade civil veio junto, né? O Clube Harmonia foi o espaço idealizador, mas, né, precisava uma atitude do executivo, né? E ele teve, então, o justo. Eu sempre falo isso, né? E assim, agora, para encerrar mesmo, tem algo assim que eu não posso deixar de mencionar, né? Clube Recreativo Harmonia, ele está se aproximando dos seus 50 anos. E eu acho que o clube é, assim, ó, é um dos exemplos assim, mais palpáveis de como o racismo estrutural se organiza. Porque o clube, o que acontece com ele? O clube, ele está sempre meio que assim, em suspenso. Por quê? Porque hoje nós estamos respondendo o 4º processo judicial desde que eu assumi a presidência. E por que a gente está respondendo esse processo judicial? A gente não fez nada errado, pelo contrário, a gente tem feito ações de inclusão cultural, social, a gente tem trabalhado questões de geração de renda com a comunidade, com oficinas, a gente tem trabalhado com juventude, a gente tem uma biblioteca comunitária, a gente tem mais de 2.000 livros, a gente tem uma atuação forte na juventude, a gente trabalha pelo interesse público da comunidade, mas daí a gente responde processo. Por quê? Porque alguém se utiliza de uma legislação, né, e de um órgão, né, público para nos processar. Então, acho que a dificuldade, né, a dificuldade que o clube enfrenta hoje, ela tem muito a ver com essa questão do racismo estrutural, né? Mas nós não estamos sozinhos. A gente vem sendo acompanhado pela Defensoria Pública, né? A gente tem os nossos advogados aqui que estão sempre, né, nos auxiliando com uma coisa aqui, com uma coisa ali. E tem uma parcela da comunidade que chega junto com o clube. Tem sim, tem muita gente que chega junto, que reconhece e que valoriza o clube enquanto um lugar de preservação da memória, não só da memória da população negra, mas da memória de toda a cidade, a memória de Caçapava, a história de Caçapava. O clube é a materialização da história da cidade, porque a população negra faz parte dessa história. Nós somos reconhecidos, né, mapeados pelo IFAM, né, como possivelmente, né, a gente possa ser reconhecido como um patrimônio cultural. Então, assim, eu não podia deixar de encerrar essa live quando ela está tratando de racismo e dar esse exemplo,
de como o racismo estrutural ele se organiza, e aí isso vem ao encontro do que o Felipe falava, a gente tem que fazer a análise das estruturas, né? A gente tem que pensar do ponto de vista de como essas estruturas se organizam para nos excluir. Nenhuma outra entidade com a mesma finalidade da nossa, nenhum outro clube, nenhum CTG, nenhum outro local na cidade responde ou é cobrado pelas coisas que nós, enquanto Clube Recreativo Harmonia, estamos sendo cobrados. Então, assim, ó, eu peço, né, o apoio da comunidade nesse sentido, assim, para que cada vez mais o clube seja reconhecido, valorizado, né? Que a gente possa finalmente, assim, ó, exercer plenamente a nossa finalidade, né? Que é de acolher a comunidade, que não pese sobre nós o tempo todo essa questão, tem o processo judicial, será que a gente pode fazer isso? Será que não pode? Então, assim, ó, a gente vem sendo cerceado, eu não sei como é que a gente pode... Cerceado, Minha advogada aqui acabou de me corrigir. Mas, enfim, assim, eu agradeço, assim, ó, muito, muito a participação de vocês. Muito, muito, muito mesmo, assim. Nós somos mais fortes juntos, né? E aí eu reforço aqui o poder dos nossos clubes negros. Os nossos clubes negros são lugares também de representatividade política e de muito poder, né? Então, muito obrigada, senão daqui a pouco eu já estou quase chorando aqui, né? Porque, nossa, Kátia, uma energia muito boa. Kátia, antes de tu encerrar a tua fala, eu também gostaria de agradecer rapidamente as palavras do Vinícius. Vinícius, tuas palavras me tocaram de uma forma muito de Lucas, né? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo, principalmente no judiciário, negros ou na delegacia, negros e negras numa posição social maior, que a gente não vê. Por isso que quando eu falei, né, a gente não se sente reconhecido. A gente está tão acostumado a ver médico branco, né, delegado branco, que quando a gente vê, a gente até causa o estranhamento, né, e o Bourdieu vai falar sobre isso. Então, muito obrigado pelas palavras. Como eu falei primeiro, eu não tive tempo de agradecer algumas pessoas ali, mas a doutora Patrícia, assim, ó, a sua explanação foi de uma coisa tão rica, né? Saber que a OAB, a subseção da OAB, Bagé, faz um trabalho tão lindo com a população negra, principalmente advogados negros, né? Com relação a isso. E essa formação que você falaste, uma vez eu fui convidado pelo Estado do Rio Grande do Sul a fazer uma formação continuada com professores do Estado do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e que não foi uma das experiências boas, foi uma experiência muito amarga, porque é muito difícil você falar sobre racismo enquanto as pessoas tendem, de uma certa maneira, a ter esse negacionismo com relação a isso. Mas eu tenho certeza, enquanto você, mulher, negra, advogada, dentro de uma subseção, tem muito a agregar com relação a isso. Então, meus parabéns também com relação a isso. E a fala para a Isadora, que eu acompanho aqui em Santa Maria, o Afro Guga, né? Isadora, assim, ó, eu também não tenho o que te dizer, são palavras que só tem a te acolher como pessoa, como ser humano, porque sei que teu trabalho é lindo aqui em Santa Maria, acompanho sempre ele através do Guga, né? Sei o quanto é importante o papel da mulher negra advogada aqui em Santa Maria, e sei que Santa Maria é uma cidade difícil de se lidar, porque a gente que trabalha com periferia, com bairro, com vila, a gente sabe a realidade da população negra, né, que é diferente, que não é elitizada, que não é elitista. E também transmitir os meus agradecimentos ali a Deise pelas palavras, né, Deise? A gente teve um problema de racismo nessa fábrica, eu ligava para Deise, né? Deise, o que a gente pode fazer? Ligava para a Kátia, o que a gente pode fazer?
né, porque ainda estamos com esse caso de racismo ainda, né, ainda estou ainda lidando com esse caso de racismo aí de Caçapava, mas eu queria deixar meu sentimento de alegria em poder, né, fazer esse momento. Acho que é um momento único e muito importante com relação a isso. Rapidamente agradecer na fala de cada um que citou o meu nome também. Bom, eu fico muito feliz, agradeço a presença de todos. Eu preciso também deixar o meu agradecimento particular aos meus pais, aos meus irmãos, ao meu parceiro, meus amigos, o Jonas, que faz parte do coletivo, a Ana Laura, que também não está aqui, mas ela faz parte, a Camila, ao André, a Ana Macedo, ao Gabriel, a todo mundo que passou por esse coletivo, ao Vinícius, agradecer a presença dos nossos convidados, foi realmente muito rica essa conversa, e eu acho que é importante deixar aqui também deixo as minhas últimas palavras, mas ainda tenho algumas perguntas para o Vinícius. Eu sou cria do Clube Recreativo Harmonia, eu não tenho palavras, eu não vou falar muito, senão eu choro. Eu sei o poder de transformação que aquele lugar tem, aquele espaço tem, e é um dever, como parte de uma juventude, é um dever da sociedade cuidar e preservar aquele local. E, de fato, é algo assim que eu precisava dizer, assim, que a gente tem que dar uma atenção especial para os lugares que transformam vidas, pessoas, e que realmente é algo muito especial. Então, assim, bom, seguindo em frente, senão, né? Bom, eu acho que o Vinícius são duas perguntas, um pouco é um desabafo e o outro de fato uma pergunta. Acredito que, caso alguém mais queira colaborar com a resposta, está livre, mas a primeira pergunta vem da Tatiana dos Santos. Ela diz: o problema é quando a vítima chega na delegacia, e no caso ela cita a cidade de Santa Cruz, e os escreventes se negam a registrar o racismo, induzindo a vítima a registrar por outras questões, que não racismo. E a Paulina Vargas, também no chat do Facebook, a minha pergunta, suponho que seja para o delegado Vinícius: como conceder em um caso no qual se presta queixa por injúria racial que foi praticada através de uma rede social, tendo sido possível apresentar prints e áudios no fato, no ato à ocorrência, passado mais de um ano, nunca ter sido enviado ao fórum. Sendo breve, né, já adiantado da hora, a Tatiana, do caso de Santa Cruz, né, é a questão o problema que a doutora Patrícia ali comentou, né, na fala, na hora do registro ser desclassificado ou já de largada, né, a coisa já começa mal, digamos assim. Então, isso realmente é um problema, né, e o que pode ser feito é, depois do registro, né, se não conseguir convencer o policial que atender ali a registrar o fato que a pessoa está querendo, né, porque a análise do enquadramento ela é posteriormente, né, pelo delegado, pelo promotor depois, não na hora do registro. Então, no registro é a pessoa que está manifestando ali o que aconteceu com ela. E no caso da Tatiana ali, respondendo diretamente a pergunta, se ela não conseguiu mudar ali na hora do registro, ela tem que ir também na delegacia, né, para que o registro é o primeiro momento, né, depois vai para a investigação. Aí lá no setor de investigação, ela tem que daí conversar com o policial responsável, que é outro, e daí explicar o caso dela, né, e dizer que, na verdade, o que ela sofreu não foi aquilo que foi registrado, né, essa orientação, né. E
a questão da Paulina ali, ela pode, como interessada, né, perguntar aí na delegacia e perguntar o andamento da ocorrência que ela fez e pedir, né, tirar a dúvida e pedir o que ocorreu, né, com aquele fato que ela registrou, se foi instalado o procedimento, se foi arquivado. Então, e caso tenha sido arquivado ou caso esteja muito tempo parado, daí ela pode levar a cópia do boletim no Ministério Público, né, que é o órgão que tem a atribuição de fazer o controle externo da polícia, né. Então, o Ministério Público, ele sempre recebe, né, e chega bastante requisições do Ministério Público questionando determinada ocorrência, determinado procedimento, não nos crimes raciais, né, em outros crimes diversos. Né? O Ministério Público tem esse papel, é bom a população saber que se eventualmente na Polícia Civil não resolver, né, tem aí um órgão para ser levado. É basicamente que é isso aí, respondendo de forma direta, né, e aproveitar a fala a oportunidade de falar para também dizer que ser uma advogada negra, né, no atual sistema no nosso judiciário, né, estar nesses espaços, né, é um desafio bem grande. Então, eu fui advogado por 4 anos e agora já estou há 9 meses, 10 como delegado de polícia, e são poucas vezes que tive contato com uma mulher negra como advogada, né? Então, é um espaço que a gente tem que ser ocupado e que vocês duas, né, Patrícia e Isadora, ocupam de forma combativa, né, levando a pauta racial, né, da negritude e a pauta de mulheres, né, e eu acredito muito nisso, que a gente tem que chegar a ocupar os espaços e tentar influenciar de alguma forma, né, tentar pautar, e é uma questão que o judiciário precisa, né, precisa desse outro olhar, né, isso é natural, né, quanto mais a gente estiver ocupando esses espaços, mais as estruturas vão ser alteradas, né, porque tem coisas que só nós negros vamos conseguir ter esse olhar diferenciado, né, de forma mais rápida, né. Claro, tem essa questão da formação, mas tem uma diferença brutal quando é uma advogada negra que está ali atuando e pautando, né. Então, parabéns a vocês também nessa atuação. E quando for em Bagé, quero conhecer lá a OAB e a subseção da seção da igualdade racial. Não sei se mais alguém gostaria da palavra. Eu só queria ter uma contribuição. Bom, pode falar, Isadora. Não, só pegando essa questão que o Vinícius trouxe da questão da mulher negra na advocacia, né? É um desafio e que realmente a gente faz uma advocacia combativa quando a gente fala de racismo, né? Eu acredito que todo negro hoje no Brasil, quando a gente nasce, nós temos a chance de ter outro caminho. Para onde você for, seja na área que você for, você vai estar tendo que combater. E aí eu pego um exemplo de uma criança, minha filha, que estava hoje ela tem 9, com 8 anos, né? Ela, ao ver o caso do Beto, da morte do Beto, ela olhou para uma pessoa que a gente estava fazendo um programa de TV e ela perguntou, vem cá, mas eles pegam criança também? E com essas palavras aqui, que eu quero falar a perversidade que é o racismo na cabeça de um ser humano que tem a oportunidade de ter uma infância tal qual as outras não negras. Ela já nasce com a preocupação. Eu fui uma criança, sim, e hoje eu sou uma advogada e preciso ser combativa, sim, porque o racismo está ainda afetando diretamente e matando, exterminando o meu povo. Obrigada. Felipe.
Bom, parabéns, Maria, né? Me esqueci de dizer aquela hora que teu nome citar, né? Conduziu bem aqui, né, esse debate. Não, com relação às perguntas, também é importante dizer que o Brasil ele é signatário de acordos internacionais. Tá? Então, rapidamente eu fiz um trabalho sobre isso, em que o Brasil não está pautando as discussões raciais e, inclusive, o Brasil está respondendo sobre crimes indígenas, né, na Corte Internacional. Então, é muito importante que as pessoas que sofram racismo e que vá até uma delegacia e consigam registrar o boletim de ocorrência, que elas juntem as provas, procure um colega advogado, né, para que possa ser feita o registro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário e que o Brasil responde. E todos os processos que o Brasil responde até hoje na Corte Interamericana de Direitos Humanos, todos tiveram uma efetivação com relação a isso. Então, o governo brasileiro tem que se responsabilizar pelas questões raciais que existem no Brasil, né? Então, se a gente não consegue procurar o judiciário, né, a falha do Estado, então que o Brasil seja penalizado e seja responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é muito importante que as pessoas que não consigam registrar um boletim de ocorrência, junte as provas, procure um colega advogado. Não é difícil fazer um registro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, para que o governo brasileiro seja responsabilizado pela falha judicial na questão do racismo. Bom, eu gostaria de... Obrigada, Maria, pela condução do trabalho, parabéns. E como as colegas disseram, é muito bom ver a juventude, porque nos dá aquela esperança de continuidade do nosso trabalho. Quero parabenizar o delegado Vinícius, ao Felipe, pelo trabalho que vocês vêm realizando, a Deise, à frente do Conselho, a Isadora, a Kátia, e dizer para vocês que eu saio daqui hoje fortalecida e com algo que eu acho que a maioria tem e que eu costumo dizer que é muito comum em nós negros, que é aquele orgulho coletivo, não é? Que orgulho de ver pessoas negras, irmãos negros, em áreas diferentes e sabemos que nós estamos bem representados, que o trabalho está sendo feito e nos dá aquela esperança, né, que nós não estamos sozinhos. Eu sempre costumo dizer que aquela frase eu tenho sempre comigo, que sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos nós iremos com certeza mais longe, e eu acredito muito nisso, e saio daqui com essa certeza, né, desse fortalecimento desse trabalho que está sendo feito. Parabéns, Kátia, pelo teu trabalho. Que bom que a cidade tem uma coordenadoria, nós sabemos bem a diferença que faz ter um centro de referência, para a população saber aonde procurar quando o problema ocorre, e principalmente, não só quando o problema ocorre, né, fazer um trabalho preventivo, que eu acho que nós não precisamos esperar que o racismo chegue, né, nós precisamos principalmente fazer com que ele não aconteça, não é? E quando eu comecei a divulgar o trabalho esse evento de hoje, a live, uma pessoa me disse assim, mas até domingo vocês falam sobre isso? E eu respondi para ela, sim, porque o racismo não escolhe dia para bater a nossa porta. Ele bate de segunda a segunda, todos os dias do ano. Então, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, e com certeza, nós seguiremos juntos e juntas, honrando a nossa ancestralidade. Eu gostaria de deixar meu agradecimento à minha ancestralidade direta, que é pai e mãe, e com certeza, se não fossem eles, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje, com orgulho da raça, com orgulho de onde eu vim, e nunca esquecendo de onde eu vim, não é? E a minha ancestralidade mais longe, que com certeza, se não fosse por eles, nenhum de nós hoje estaríamos aqui. Essa força de vontade, esse sentimento de que nós podemos chegar lá e iremos chegar, eu com certeza atribuo tudo isso à ancestralidade. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Alguém mais?
acho que... Então, aqui eu encerro essa live aqui. Agradeço novamente a todos os que participaram, que estiveram com a gente. E uma boa noite a todos, uma boa tarde, um bom dia, dependendo de quando vocês estiverem assistindo. Então, muito obrigada novamente.